Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 22 de julho. Ministro Alexandre de Moraes decreta prisão temporária de homem que gravou vídeo com ameaças a instituições e contra o Estado Democrático de Direito. A decisão atendeu a pedido da Polícia Federal. Esse é um dos destaques da edição de hoje, que você vai ver também. Justiça torna réus os acusados pela morte do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Philips. Família recorre ao Supremo para garantir cumprimento de decisão que impede despejo no período da pandemia de Covid-19. E você vai conhecer o Memorial do Judiciário Gaúcho, com mais de 200 processos que fazem parte da história da Justiça do Rio Grande do Sul. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, atendeu a pedido da Polícia Federal e decretou a prisão temporária de Ivan Rejane Fonte Boa Pinto, o homem acusado de usar redes sociais e aplicativos de mensagens para divulgar conteúdos com ameaças, xingamentos e insultos a instituições democráticas. Os vídeos de Ivan Rejane começaram a circular no início deste mês. De acordo com o ministro Alexandre de Moraes, o investigado convocava outras pessoas para cometerem os delitos, o que demonstra a existência de uma possível organização criminosa. Para o relator, há provas de autoria dos crimes e algumas publicações tiveram milhares de visualizações. Diante disso, o ministro determinou ao Twitter, YouTube e Facebook o bloqueio das redes sociais de Ivan e que o Telegram feche um grupo que ele administrava. Todo o conteúdo deve ser preservado para que seja analisado. Segundo Alexandre de Moraes, as declarações constantes de suas publicações em diversas redes sociais se revestem de convocação da população para utilização abusiva dos direitos de reunião e liberdade de expressão, para atentar contra a democracia, o Estado de Direito e suas instituições, ignorando a exigência constitucional das reuniões serem lícitas e pacíficas, o que por si só pode configurar o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O relator disse ainda que liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Liberdade de expressão não é liberdade de destruição da democracia, das instituições e da dignidade e honra alheias. Liberdade de expressão não é liberdade de propagação de discursos mentirosos, agressivos, de ódio e preconceituoso. O ministro Alexandre de Moraes decretou a prisão temporária de Ivan Rejane, autorizou que fosse feita a busca e apreensão no endereço do investigado e derrubou o sigilo dos autos. Além de divulgar notícias falsas contra o STF, Ivan Rejane gravou vídeos onde fazia ameaça ao ex-presidente Lula, à presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, e ao deputado federal Marcelo Freixo. As investigações continuam, já que todo o conteúdo apreendido, como celulares, HDs, pendrives e materiais armazenados na nuvem, serão periciados. De acordo com a decisão, a prisão de Ivan é necessária porque tais condutas, conforme o exposto, têm o potencial de agravar o quadro de polarização em que se encontra o país em período pré-eleitoral e culminar por promover a adesão de pessoas às condutas violentas propostas. A Justiça tornou réus os acusados pela morte do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Philips. Eles vão responder por duplo homicídio qualificado e ocultação de cadáver. A denúncia foi feita pelo Ministério Público Federal. Amarildo da Costa Oliveira, Jefferson da Silva Lima e Ozenei da Costa Oliveira foram denunciados por duplo homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Eles são acusados de assassinar o indigenista Bruno Pereira e o jornalista inglês Dom Philips no dia 5 de junho, na reserva indígena Vale do Javari, no Amazonas. De acordo com a denúncia, as desavenças entre Amarildo e Bruno, em decorrência da pesca ilegal na área indígena, não eram recentes. A decisão de matar Bruno decorreu do fato de a vítima ter tirado fotografia de Amarildo e da embarcação dele. Uma testemunha sob proteção informou que ouviu Amarildo dizer que não queria matar o homem que estava com Bruno, mas não podia deixar testemunhas. A denúncia traz prints de conversas e cita os resultados de laudos periciais com a análise dos corpos e objetos encontrados.
O MPF afirma que Amarildo e Jefferson confessaram o crime, enquanto Ozenei teve a participação comprovada por depoimentos de testemunhas. Bruno foi morto com 3 tiros, sendo um deles pelas costas, sem qualquer possibilidade de defesa. Jadon foi assassinado apenas por estar com Bruno. A denúncia foi recebida pela Subseção Judiciária Federal de Tabatinga, no Amazonas, onde o processo está em tramitação. Com isso, os 3 homens deixam de ser investigados e se tornam réus. O juiz do caso levantou o sigilo dos autos. Um serviço de pedreiro entrou com uma reclamação no Supremo para exigir o cumprimento da decisão que suspendeu despejos e desocupações durante a pandemia de Covid-19. Ao contrário do que já determinou o STF, em Goiás, a Justiça mandou que ele saísse de um terreno que ocupa desde 2011. Foi por pouco que Carlos e a família não ficaram em situação de rua. Tive muita ajuda dos vizinhos, tem meus vizinhos que, de vez em quando, me ajudavam, me trazendo algumas alimentações, né? Eu conseguia ficar pedindo para alguns vizinhos arrumar algumas diárias para mim, arrumava, mas passava uma semana, trabalhava 2 dias, ficava parado. Minha esposa, ela corria muito atrás às vezes, era obrigado até a gente ficar catando reciclagem para poder vender, para a gente se alimentar. Ele viu o terreno abandonado em Águas Lindas de Goiás. Sem condições de pagar aluguel, ocupou o lote em 2011. Tive a ideia de fazer um barraco lá nos fundos e morar, né? E aí a gente fez de telha de zinco, madeirite e fomos se organizando. Na casa, ele mora com a mulher e 3 filhos. Uma pessoa se apresentou como dono do lote e entrou na justiça contra a ocupação do terreno. Em junho de 2021, o ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, suspendeu despejos e desocupações por 6 meses, em áreas já ocupadas antes da pandemia. Barroso afirmou que a medida tem previsão constitucional, uma vez que representa a proteção das famílias em situação de vulnerabilidade e preserva o interesse de toda a coletividade de conter a propagação da Covid. Houve 3 prorrogações. A última, em junho, estendeu o prazo até 31 de outubro deste ano. O pedido foi do PSOL e de entidades da sociedade civil. O ministro destacou o cenário e pesquisas sobre condições sociais no país. Sob o ponto de vista socioeconômico, verifica-se aumento expressivo do flagelo social. De acordo com uma pesquisa realizada pela Prefeitura do Rio de Janeiro em 2021, 31% das pessoas estão na rua há menos de um ano, sendo 64% por perda de trabalho, moradia ou renda. Destes, 42,8% afirmaram que se tivessem o emprego sairia das ruas. Ainda que a medida cautelar se justifique por conta da crise sanitária, é preciso considerar que a retomada das desocupações atinge parcela particularmente vulnerável da população e, por isso, é preciso especial cautela. Apesar da decisão do Supremo, em Goiás, Carlos perdeu o direito de ficar no terreno na primeira e também na segunda instância. Este advogado, ao ficar sabendo do caso, ajudou o servente de pedreiro. A defesa que foi feita por mim é baseada na prescrição aquisitiva para efeito de uso capião. Entrou com uma reclamação no STF e a base do pedido foi a prorrogação do prazo de despejos. A liminar foi concedida pelo ministro Edson Fachin. Houve uma comunicação formal do Supremo Tribunal Federal para o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e, por sua vez, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás informou ao juiz da comarca de Águas Lindas que, por sinal, atendeu prontamente. O advogado destaca a importância da decisão do Supremo num momento tão difícil vivido pelo país. Se o Supremo Tribunal Federal não tivesse tido essa sensibilidade social, com certeza o Carlos Roberto, e não só o Carlos Roberto, mas milhares de pessoas pelo país todo, estariam hoje nas ruas, literalmente nas ruas, vagando pelas ruas. Aos poucos, Carlos constrói a vida, com a ajuda dos vizinhos. Essa geladeira aqui eu ganhei de doação, um colega meu que me deu essa geladeira, né, que não tinha. E agora, mais tranquilo, com a decisão do Supremo. A sensação de alívio, uma sensação maravilhosa. Para mim foi como que eu tivesse uma nova vida. No próximo bloco,
Tribunal Superior do Trabalho determina reintegração de empregado que foi demitido depois de ser diagnosticado com hepatite C. Eu saúdo de maneira bastante efusiva e com grande alegria estes 20 anos da TV Justiça. Primeiro, sobre o aspecto institucional, porque já se disse que república é o governo com vistas ao interesse público em público. E o Supremo Tribunal Federal, ao se dispor a deliberar em público, atende o ideal republicano. O STJ reafirmou que a reclamação não é um instrumento processual mais adequado para se questionar a falta de aplicação de um recurso repetitivo, que é uma decisão já tomada pelo tribunal. A reclamação com pedido de liminar foi formulada por uma aposentada contra determinada instituição financeira, por conta de empréstimos consignados que não teriam o consentimento dela. A reclamante alegou que o Tribunal de Justiça do Ceará não teria aplicado a tese do repetitivo tema 1061, segundo a qual cabe à instituição financeira o ônus da prova na hipótese do consumidor impugnar a autenticidade de uma assinatura em contrato bancário. No STJ, o ministro Humberto Martins destacou que é firme o entendimento de que a reclamação não se presta para determinar que os julgadores da instância ordinária observem a jurisprudência do STJ, mesmo que firmada em sede de recurso repetitivo. Com esse entendimento, o ministro indeferiu liminarmente a reclamação da aposentada. A segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho determinou a reintegração de um empregado diagnosticado com hepatite C. O homem provou na ação trabalhista que a demissão foi discriminatória, motivada pela doença. O trabalhador pediu na ação a nulidade da dispensa. Ele afirmou que a demissão foi motivada por ele ter o diagnóstico de hepatite C. Segundo o administrador, os empregadores sabiam da doença desde a contratação. Inclusive, a aptidão para o trabalho foi constatada pelo serviço médico da empresa. Mas, depois de realizar um novo tratamento, o homem teve alterações comportamentais por causa da medicação e, ao pedir para ser realocado em outro cargo, acabou demitido. A empregadora, em defesa apresentada no processo, disse que estava insatisfeita com o desempenho do empregado e a rescisão contratual foi motivada pela falta de vagas para a realocação dele. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo reformou decisão de primeiro grau que entendeu que houve dispensa discriminatória. Na avaliação do TRT, não foi possível constatar a intenção da empresa em demitir o profissional por ele ter hepatite C. Além disso, para o regional, a doença não pode ser considerada geradora de estigma e preconceito. O trabalhador recorreu então ao Tribunal Superior do Trabalho. O recurso de revista foi analisado pela segunda turma. Para a relatora do caso, a ministra Adelaide Miranda Arantes, o fato de a empresa ter assumido que os efeitos comportamentais do tratamento do empregado foram considerados na avaliação da demissão é suficiente para revelar a postura discriminatória da dispensa. De acordo com a ministra, a decisão do Tribunal Regional não registrou que a empresa tenha comprovado outro motivo para o encerramento do contrato de trabalho. A relatora explicou que o TST tem adotado posicionamento semelhante em casos como esse. Segundo ela, a súmula 443 da Corte presume discriminatória a despedida do empregado diagnosticado com vírus HIV ou outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. Inválido o ato, o empregado tem direito à reintegração no emprego. Como o trabalhador pediu reparação por danos morais, a ministra Adelaide Miranda Arantes determinou que o processo volte ao TRT para prosseguir a análise do valor da indenização. A Justiça de Goiás determinou que uma candidata afastada do processo seletivo no concurso público da PM por suposto erro de cálculo de vagas deve ser chamada para concluir as etapas do teste.
Na ação, a candidata a cadete da PM de Goiás alegou que o edital do concurso público diz que 11 mulheres deveriam ser nomeadas ao cargo e apenas 10 foram chamadas. Ela ficou na 11ª colocação e, mesmo sendo classificada em todas as etapas anteriores, não foi convocada. O caso foi levado à justiça. O entendimento foi que houve ofensa ao princípio da razoabilidade no cálculo das vagas, pois a administração do certame não poderia arredondar o número de vagas para uma quantidade menor do que anunciada no edital. Além disso, a candidata não pode ser impedida de concluir o processo de seleção, considerando que ela foi classificada em todos os testes que fez. Daqui a pouco você vai conhecer o Memorial do Judiciário Gaúcho, com mais de 200 processos que fazem parte da história da Justiça do Rio Grande do Sul. Voltamos em instantes. 20 anos de TV Justiça. Parabéns a essa emissora que nas últimas 2 décadas pôde trazer a realidade do Poder Judiciário, a polêmica das suas decisões, a importância do estudo aprofundado de teses jurídicas e principalmente pôde levar a população à esperança no Poder Judiciário voltado para a paz social e para a efetiva solução dos conflitos. As últimas urnas eletrônicas a serem entregues para as eleições de outubro saíram hoje à tarde da fábrica em Ilhéus, na Bahia. Os componentes das novas urnas eletrônicas, entre eles a placa-mãe e o terminal do mesário, começaram a ser produzidos em novembro de 2021, em Manaus. A montagem final dos equipamentos é feita nesta outra fábrica, que fica em Ilhéus. As peças chegam e vão sendo encaixadas numa esteira de produção. São feito um acabamento final, ela é embalada e apresentada em lotes de 50 unidades para a auditoria da Justiça Eleitoral. A gente tira uma amostra e, se ela tiver com qualidade esperada, esse lote é aprovado e somente são expedidos para os regionais lotes de urnas aprovados pela auditoria do TSE. Esse é o último caminhão a ser carregado com as novas urnas eletrônicas que serão utilizadas nas eleições deste ano. Aqui estão as 1.300 urnas que ainda faltam ser entregues, de um total de 225 mil distribuídas em todo o país. 577 mil urnas serão usadas nas eleições deste ano. Nesse total, estão incluídas as de contingência, reservadas para substituir um equipamento caso aconteça algum problema no dia da votação. O modelo novo terá um design mais moderno e possui um processador 18 vezes mais rápido que o anterior. O teclado foi aprimorado e a bateria não precisa de recarga. Foi feita para acompanhar toda a vida útil do equipamento. O terminal do mesário também mudou. Agora é sensível ao toque. O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Joinville não é obrigado a repassar contribuição à Federação dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado de Santa Catarina. O Tribunal Superior do Trabalho entendeu que o repasse é indevido porque o sindicato não é filiado à federação. A Federação dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado de Santa Catarina pedia na Justiça do Trabalho o repasse de 15% da contribuição sindical recebida pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Joinville. A contribuição está prevista na Consolidação das Leis do Trabalho. De acordo com o artigo 589 da CLT, do total da arrecadação da contribuição sindical, será feito o repasse de 15% para a federação. Para o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, em Santa Catarina, o repasse do montante devido às federações não pressupõe a filiação do sindicato a elas. Por isso, o pedido da federação foi aceito. A terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho manteve a decisão com o entendimento de que o enquadramento hierárquico dos sindicatos à federação da categoria profissional ou econômica a que pertencem é automático, independentemente de filiação. O argumento é que a Constituição da República prevê a unicidade para todos os graus da estrutura sindical.
O Sindicato dos Empregados apresentou então embargos à seção 1 de dissídios individuais do TST, apontando divergência específica entre a decisão da terceira turma e decisões de outras turmas do tribunal, em que prevaleceram o entendimento de que a filiação é essencial para o repasse da contribuição. O relator do recurso de embargos na SDI1, ministro Alexandre Ramos, observou que o artigo 534 da CLT dá aos sindicatos o poder de escolha para se organizarem em federação. Além disso, o artigo 537 preconiza que o pedido de reconhecimento de uma federação será dirigido ao ministro do Trabalho, acompanhado de um exemplar dos respectivos estatutos e das cópias autenticadas das atas da Assembleia de cada sindicato ou federação que autorizar a filiação. Por este motivo, conforme o ministro, a filiação é necessária para o repasse do percentual das contribuições sindicais e a vinculação não se dá de forma automática. A decisão foi unânime. No ano em que a TV Justiça completa 20 anos, toda sexta-feira, o Jornal da Justiça vai trazer o depoimento de pessoas que participaram da nossa programação, que nos ajudaram a levar conhecimento a você, como o advogado Benjamin Barros. Eu participo já há alguns anos da TV Justiça, com mais ênfase nos jornais da Justiça, nos blocos do artigo 5º, e posso dizer que sempre foram excelentes experiências, sempre foi possível passar um bom conteúdo aos telespectadores e sempre me deixaram à vontade, confortável para poder falar. Inclusive, uma vez teve algo bem inusitado, que foi um dia em que eu não consegui retornar a Brasília a tempo, e acabei concedendo uma entrevista dentro do carro, parado na BR, na estrada. Foi algo bem atípico, mas deu certo. O que mais me marcou em todas as entrevistas, as participações que eu já tive, foi uma entrevista no início da pandemia, quando era uma época, que ninguém tinha certeza de nada, as informações eram precárias, as dúvidas jurídicas eram muitas e estávamos a debater justamente a situação da pandemia, os seus impactos jurídicos, as possíveis questões nas principais atividades da sociedade. Foi muito bacana, muito agregador e uma experiência incrível. O Memorial do Judiciário Gaúcho guarda histórias de tribunais, profissionais do direito e casos relevantes. E é em meio a esse acervo que estão processos que impactaram a sociedade e viraram exposição, como você confere na reportagem. Já imaginou poder reviver casos de processos emblemáticos, de grande repercussão midiática e que despertam a curiosidade do público? O Memorial do Judiciário Gaúcho possui a exposição Arquivos do Judiciário, Processos Impactantes. Essa amostra, que foi realizada de forma presencial pela primeira vez em 2016, desde o ano passado está disponível virtualmente. Nela você pode conferir através de textos, imagens de documentos e materiais da época como foram essas histórias. Esses processos, eles são emblemáticos, então a gente vai trazer à tona memórias das pessoas que já ouviram falar dos processos, mas dentro de uma documentação oficial. Então, isso enriquece, inclusive, a memória. O Judiciário do Rio Grande do Sul possui um acervo com mais de 200 processos impactantes. Eles chegam ao memorial por indicação de magistrados ou servidores, seja por repercussão social ou na mídia. Esses processos, por serem antigos, necessitam de cuidados para que, com o passar do tempo, eles continuem conservados. A gente cuida sempre a utilização de luvas, em razão da gordura da mão, da própria sujidade, não ter nada no entorno que possa sujar, caneta, café, qualquer outra coisa que possa sujar o documento, cair em cima. Eles são varridos, retirado as sujeiras deles com varredura mesmo, com a higienização, e depois eles são guardados em caixas como aquelas ali, ou essas aqui é de restauro, com papel especial, e aquela ali também do nosso acervo, que ela tem uma camada que protege contra insetos, e mofo também.
Com exclusividade ao Justiça Gaúcha, a assistente administrativa do memorial, Karine Trindade, apresentou um desses processos impactantes que está guardado no memorial e disponível na exposição online. Bom, esse processo ele é conhecido como o caso das mãos amarradas, que o soldado que foi encontrado, o corpo dele foi encontrado com sinais de tortura, com as mãos amarradas nas costas. Esse processo ele foi todo restaurado antes de vir para cá, porque ele passou por grandes problemas que trouxeram a deterioração dele. Não é comum isso acontecer, não é comum um processo judicial chegar no memorial assim, neste estado. Ele foi todo restaurado, passado por um processo em que ele foi lavado, colado com papel japonês, com os papéis que são utilizados no restauro. Depois ele foi digitalizado para poder colocar à disposição dos pesquisadores. Para conferir a exposição, basta acessar o link que está disponível no QR Code que aparece aqui na tela. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você, um excelente fim de semana.